Então, gente, boa noite. Aqui eu ainda não cumprimentei. Peço desculpas pelo ocorrido de sexta-feira que eu não consegui dar aula para vocês, mas hoje o assunto não é tão extenso, então dá pra gente cobrir hoje tranquilamente com 1 horinha de aula, 45 minutos, 50 no máximo, tá? Só que amanhã, terça-feira, seria a primeira atividade de vocês, né? Como eu não dei aula na sexta-feira, do mesmo jeito que eu vou falar para vocês agora, eu falei com uma turma 16, né? Se quiserem que hoje eu dê a aula de sexta-feira e amanhã a aula de hoje e vocês façam amanhã a atividade e a gente tem a aula na plataforma, a gente pode fazer assim. Ou eu posso dar aula tanto de sexta quanto a de hoje mesmo, né? E amanhã vocês ficam livres de entrar na plataforma e fazem a atividade no horário, né? Das 8 horas. Eu fico auxiliando vocês pelo WhatsApp, tá? Amanhã vocês têm também aula prática de manhã. Na quarta-feira, aula normal na plataforma. Quinta-feira, a nossa aula é de campo, né? A visita na policlínica. E na sexta-feira, novamente, outra atividade que vocês não vão entrar na plataforma. E aí vocês podem escolher, tá? Se divide hoje e amanhã, né? E vocês amanhã entram na plataforma de novo. Ou se a gente tem aula somente hoje e amanhã vocês fazem só atividade. O que vocês querem? Eu prefiro tudo hoje. Eu também. Eu também prefiro tudo hoje. Beleza, então... Aí amanhã a senhora vai passar só atividade, isso? Isso. Então pode abarcar. Então vai ficar assim, ó. Hoje a gente tem a aula de sexta e a de hoje, tá? Amanhã vocês não entram na plataforma, eu vou enviar a atividade para vocês de manhã, mais ou menos por volta do meio-dia, tá? Aí à noite vocês fazem a atividade, eu fico online, vocês podem tirar dúvidas, né? Perguntar se tá correto e tal comigo. Na quarta-feira à noite a gente corrige a atividade e tem a aula normal, tá? Na quinta-feira a gente faz a nossa aula presencial, né? No caso, a visita técnica à unidade de saúde. E não entra na plataforma à noite, porque vai ser como aula presencial dada. E na sexta-feira, a segunda atividade de vocês não entram na plataforma de novo, eu vou ficar auxiliando via WhatsApp, ok? Ok, então, vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Relembrando que a gente viu na nossa primeira aula, né, sobre a questão da política de saúde, o sistema de saúde no Brasil, né? A gente viu que a evolução da saúde, ela está diretamente relacionada com a evolução da nossa sociedade em si, né? Tanto do ponto de vista de desenvolvimento científico como desenvolvimento socioeconômico. E a gente pode dividir essa evolução da saúde no Brasil em 4 períodos históricos, né? O período colonial, o de 1889 a 1930, conhecido como período republicano, o período de 1930 a 1964 do êxodo rural e a ditadura militar, que foi de 1964 em diante, tá? O período colonial foi o primeiro, né, onde a estrutura brasileira tentava imitar o sistema português, mesmo esse sistema sendo um sistema muito precário, porque eles priorizavam a urbanização das cidades, comercialização, circulação de mercadoria, né, a escoada dos produtos. Então, mesmo sendo uma saúde precária, o Brasil ficava tentando imitar, né, esse tipo de sistema, tá? Essa é um marco, né, desse período colonial, tá bom? Os principais fatos históricos desse período aí foi a primeira campanha sanitária, né, sobre a epidemia de febre amarela, que foi de 1685 a 1694, tá? O ano de 1804 foi marcado pela vacina antivarílica, né, que foi introduzida pelo Visconde de Barbacena. E o ano de 1808, marcado pela criação, né, da fisicultura mor,
onde centralizava toda a autoridade sanitária e tinha como prioridade regular a prática profissional e o combate ao charlatanismo, tá? O período republicano foi o que veio depois do período colonial, tá? Que foi o período até 1930, tá? Onde teve uma grave crise econômica devido ao trabalho assalariado escasso, né? A população foi dizimada por epidemias, teve recusa de mão de obra europeia, né, para vir trabalhar no Brasil, por conta dessas epidemias, por conta da má condição de saneamento, então tava um caos, tá? E os principais fatores históricos dessa época, né, foi aí Oswaldo Cruz realizando uma campanha para combater a febre amarela, a peste e a varíola, né, no ano de 1902 a 1904. Em 1923 foi quando foi realizado aí o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene. Então, gravem isso daí, grifem, anotem, não sei como é que vocês estão fazendo, tá? O ano de 1923 foi quando foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Higiene, tá? Onde se discutiram, né, algumas soluções eficazes para os problemas de saúde, ao invés de soluções que fossem imediatas quando já tivesse instalada a epidemia, tá? No ano de 1920 foi um ano marcado pela reforma de Carlos Chagas, né? Que ele tinha proposto aí algumas mudanças, como fazer propaganda da educação, né? Na área da saúde, expandir aí atividades de saneamento, tá? Estender aí os serviços de profilaxia para o interior do país, fazer medidas profiláticas contra a febre amarela, tá? Vetar aí a admissão, né, de menores de idade, menores de 12 anos, na verdade, nas fábricas, criar a licença gestante, criar o programa de visitadoras, né, criar aí as caixas de aposentadoria e pensão que a gente conhece como CAPS, né, aos funcionários dessas empresas e algumas outras melhorias, tá? Então, foi o ano de 1920, foi marcado por essa reforma de Carlos Chagas, visando melhorar tanto a área da saúde quanto a área aí de direitos dos funcionários, tá? O próximo período é o de êxodo rural, de 1930 a 1964, que foi marcado aí por uma aceleração muito grande do ritmo industrial, né? Provocado aí por uma ordem social onde os sindicatos pressionavam os serviços de saúde para prestar aos trabalhadores uma assistência médica que fosse de mais qualidade, tá? Em 14 de novembro de 1930, foi criado aí o Ministério da Educação e Saúde, tá? Para desenvolver algumas atividades de serviços de saúde. E em 1953, tirou-se aí o nome Ministério da Educação e ficou só o Ministério da Saúde, tá? Então, o ano de criação do Ministério da Saúde foi em 1953, que está aí descrito nesses principais fatos históricos desse período, né, da época aí, do êxodo rural, né, onde foi a criação do Ministério do Trabalho, né, foi criada aí os institutos de aposentadoria e pensão, foi criado aí a CIPA, né, a obrigatoriedade da CIPA nas indústrias que tivessem mais de 100 empregados, né, a comissão de acidentes aí. Foi feito também a criação da CESP, né, Serviço Especial de Saúde Pública, para combater a malária, tá, e desenvolver atividades de saúde pública em outras regiões também, tá? E por último, o período da ditadura militar, em 1964 em diante, né, onde foi marcado aí por mais ou menos 20 anos, chamado como Milagre Econômico Brasileiro, né? Teve uma estabilidade de emprego, teve uma baixa do poder aquisitivo, a saúde era posta em questão aí através de estatísticas de mortalidade, morbidade, acidentes de trabalho, e os fatores marcantes desse período foram um pouco mais, né? Teve mais fatores aí que marcaram essa época. Teve aumento da participação do setor privado nas atividades de saúde,
teve suspensão da participação dos representantes dos empregados no desenvolvimento dos programas, né, onde tinha os institutos de aposentadoria e pensão. Teve a unificação dos Institutos Nacionais de Previdência Social. Teve a reunião especial do Ministério de Saúde das Américas em 1972. Tá? Teve aí a criação da CONASP, Conselho Consultivo da Administração da Saúde. Tá? Teve a criação da AIS, né, Ações Integradas de Saúde, em 1883. Foi feita em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que teve como tema aí reformulação do Sistema Nacional da Saúde. Teve a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Foi criada aí em 1987, né, o SUDES, o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, para aperfeiçoar a AIS, né, que foi criada em 1983. Foi realizada a 9ª Conferência Nacional de Saúde, em 1992, então teve mais marcos do que os outros aí esse período, tá? Aí veio a questão do sistema de saúde no Brasil, que seria a aula que a gente teria na sexta-feira, tá? Para atender às diferenças, né, inter e intra-regionais, a organização no poder público teve que ser mais eficaz e produtivo para transformar a saúde num direito de todo ser humano, né? Então, se fez necessário fazer uma reforma sanitária, ter uma mudança no sistema centralizado da saúde, né? Por isso, foi criado aí o Sistema Único de Saúde, que a gente conhece como SUS, né? Que propôs aí uma descentralização para desenvolver as unidades federadas e municípios, né, o poder político, administrativo e financeiro. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, veio aí para propor a saúde como algo à parte, para não se misturar com os poderes administrativos e financeiros, tá? Aí é o símbolo do SUS, né, que a gente conhece hoje. Até os anos 60, a intervenção do governo central, né, era vista como uma proposta positiva para esse desenvolvimento. Atualmente a gente não vê mais assim, né? Preconizou-se a descentralização do poder e a gente considera a centralização como um obstáculo muito grande, como característica do subdesenvolvimento, ou seja, a gente vê essa centralização, né, política, né, governamental no sistema de saúde como um obstáculo para a gente se desenvolver. Por isso que foi desintegrado, né, para poder ter um desenvolvimento melhor na área da saúde, tá? O atual sistema de saúde, ele foi discutido nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, em março de 1986, que a gente acabou de ver como um dos marcos na época da ditadura militar, e está amparado pelos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, tá? Pelas Constituições estadual e municipal e pela Lei Orgânica de Saúde, que foi rediscutido tudo isso na 9ª Conferência Nacional de Saúde, que foi feita em 1992, finalzinho lá da época da ditadura militar, tá? Então, se eu perguntar para vocês aí, né, o SUS, a questão do SUS, do Sistema Único de Saúde, ele está amparado pelos artigos, né? Se eu perguntar para vocês onde que tá, ele está aí amparado pelos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, tá? E ele foi reformulado, né, no finalzinho aí da época da ditadura militar, foi rediscutido, né, na 9ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em agosto de 1992, não faz tanto tempo assim, tá? O Sistema Único de Saúde, né, o Sistema de Saúde brasileiro, ele tem como um princípio alguns pontos, que é o que a gente vai ver agora, tá? Ele tem como princípio, né, a descentralização no serviço na gestão dos serviços, na verdade. Ele permite a participação da comunidade, né, através, por exemplo, da comissão de saúde das unidades prestadoras de serviço, devendo estar organizada em níveis de complexidade
né, crescente e articulados entre si. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, que é a divisão para poder gerenciar, vamos dizer assim, a saúde, né? Ela está dividida aí em âmbito federal, municipal, estadual, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Tem como princípio também o fortalecimento do papel do município nas ações da saúde, né? Como eu estava falando para vocês, tem essa divisão e os municípios, que são, acho que o último nível, eles têm aí um papel de fortalecimento, né, na saúde. Tem como princípio também a saúde brasileira, né, universalizar, né, o atendimento, ou seja, atender todo mundo, começando pelas áreas carentes, né, ou totalmente desassistidas, sem discriminar qualquer ordem, né? Ou seja, atender todo mundo igualmente, né? Atender também todas as necessidades da população, tá? Tem também aí como princípio a integralização interinstitucional, né, para eliminar progressivamente a dualidade de ações e a superposição de esforços, né, vai prevalecer a unidade da condução das políticas setoriais, tá? Outro princípio da saúde, né, do sistema de saúde brasileiro, é a articulação entre os diferentes sistemas com a unidade básica, né, responsável pelo atendimento integral de uma determinada população, se articulando com os níveis mais complexos para que todos tenham acesso a esse serviço, né? Todo mundo tem que... o ponto principal do sistema de saúde brasileiro é dar acesso à saúde a todo mundo, sem distinção, desde as áreas mais desassistidas, vamos dizer assim, né? Até os que têm mais acesso, tá? Tem como princípio utilizar a tecnologia e procedimentos apropriados, né, correspondente ao nível da complexidade dos serviços, atender às necessidades de saúde da população ao menor custo, né, e com a máxima produtividade de serviço. A gente sabe que não é bem assim, né, que é complicada a saúde no Brasil. É um ponto aí que tem que ser bastante discutido, mas lá no papel são esses os princípios, tá? Participação comunitária é outro princípio aí, através de entidades representativas, né, que estimuladas por mecanismos de informação e divulgação do conhecimento sobre a saúde, vão influir na formulação da política, no planejamento, na gestão, na execução e na avaliação de serviços que lhes são prestados, né? Então, a gente tem que ter a participação da comunidade para estimular, desenvolver, divulgar todo esse conhecimento sobre a saúde através daquelas propagandas, daquelas campanhas, tá? Ter aí a incorporação dos agentes populares de saúde, né, que sob coordenação local vão trabalhar aí na educação para a saúde e nos cuidados primários, ensinar técnicas básicas, né, técnicas de profilaxia, de lavagem de mãos, ensinar, educar, por isso que tem as campanhas nas escolas, ensinando as crianças a escovar os dentes, a lavar as mãos, aos cuidados básicos de saúde, tá? E outro princípio é a expansão e fortalecimento estatal e municipal, com o controle dos procedimentos de saúde executado pela rede privada, né? No SUS, os níveis federal, estadual e municipal, eles têm que estar articulados para a execução das suas atribuições, tá? Então, é agora que a gente vai ver a questão dos níveis que a saúde é dividida entre o federal, estadual e o municipal e distrital, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com as esferas de governo, né, do SUS. Cada setor onde está inserido. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite está no âmbito federal, a Secretaria de Estado da Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, Comissão de Bipartite está no âmbito estadual, e no municipal a gente tem as secretarias municipais de saúde e os conselhos municipais de saúde, tá? É bem fácil da gente estar diferenciando aí as três esferas de governo pelo fato do nome, né? Pelo menos no estadual e municipal, tudo tem um nome, ou estadual ou municipal, nessas áreas
como é que eu posso dizer, de programas, né? Então, aí, gravem o que está incluso dentro do que, né? O Ministério da Saúde está em âmbito federal, né? O Conselho Estadual de Saúde está em âmbito estadual. A Secretaria Municipal de Saúde está em âmbito municipal, tá? Gravem aí com carinho essa tabela. O que a gente pode ver aí, né? O que compete a cada nível. A nível federal está aí a formulação, a condução da Política Nacional de Saúde, a regulamentação das normas, acompanhar, avaliar as ações de saúde, né? O relacionamento entre os setores públicos e privados, executar os programas emergenciais, a administração do Fundo Nacional de Saúde, né, com transferências às unidades descentralizadas, fazer vigilância sanitária adequada ao controle de fiscalização da qualidade e comercialização dos insumos, né, dos equipamentos, dos medicamentos, dos alimentos, né, ele que distribui, compete ao nível federal, né, dividir aí, fazer essa fiscalização, né, e comercialização de todos esses equipamentos, os medicamentos, né, fazer o estímulo aos desenvolvimentos e o controle imunobiológicos, né, do sangue e derivados, as pesquisas, tudo isso compete ao nível federal. A nível estadual, né, compete a ele fazer a formulação e a condução das atividades do Sistema Regional de Saúde, fazer prestação de serviço em coordenação com os sistemas municipais, ou seja, o nível estadual e municipal, eles vão estar um pouquinho mais ligados, tá? Fazer a compatibilização das normas e diretrizes, né, com as peculiaridades regionais, ou seja, de acordo com cada região, né, elas mudam um pouquinho por conta, né, da diferença das regiões. Fazer transferências aos municípios dos serviços básicos de saúde, administração do Fundo Regional de Saúde, né, com transferência para as unidades locais. Então, tudo isso são as competências a nível estadual. A nível municipal, nós temos aí o planejamento e coordenação das normas, com a peculiaridade local, prestação de serviço básico de saúde e serviços de maior complexidade quando se tiver recurso para isso, né? E também fazer a administração do Fundo Municipal de Saúde, tá? O SUS, ele é financiado pelo recurso de Seguridade Social, né, que é financiado aí mediante as receitas da União, do Estado, do Distrito Federal, município e pelas contribuições sociais, tá? Aí a gente tem os dados que em 1991, os recursos de Seguridade Social, eles vieram das contribuições de empregados e de empregadores, né? Como aí 46% mais ou menos, vieram de fim social 22%, o PIS de 10%, recursos ordinários, né, os tributos, cerca de 6%, o lucro de pessoas jurídicas, cerca de 3%, e o restante vieram de outros fins. Mas a saúde, ela não pode ser financiada, né, somente por recursos de contribuições sociais. Então, cabe às diferentes instâncias governamentais destinar recursos das receitas fiscais também para a área da saúde, né? Isso a gente tem conhecimento que é muito discutido, né, na política, sobre essa questão de destinar verba para a área da saúde. A saúde, ela não pode ser financiada somente por contribuição social, ela precisa de recursos, né, das receitas federais. É isso que causa bastante discussão, né? Então, compete à União fazer a cobertura, né, de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. Ela tem que cobrir, né, quando se falta aí, e tem que cobrir aí essas insuficiências financeiras. No SUS, ocorre a transferência de recursos da União para cada unidade federada, Distrito Federal e município, para custear essas ações de saúde e de assistência social. Tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas, né, as prioridades e a destinação dos recursos do orçamento da Seguridade Social.
no ano de 1992, determinou que 30% dos recursos tinham que ser destinados ao setor da saúde, tá? Tá todo mundo aí, tá todo mundo calado. Sim. Sim. Eu tô aqui, professor. Então, vocês entenderam, né? A questão da saúde, ela tem aí uma divisão em níveis, né? Em nível federal, estadual e o municipal. Cada nível, vocês podem pegar a apostila para ler, né, no WhatsApp mesmo, online, para ler e façam as anotações de vocês. Isso aqui é pergunta de prova, tá? A questão dos níveis, né? O que compete a cada nível. E essa questão de financiamento do SUS, a gente é uma Nível questão. ruim. Oi? Nível ruim. Essa questão de financiamento do SUS é uma questão que a gente vê como discussão diariamente, né? Porque não é uma coisa que tem como se manter, né? Se bancar apenas de recursos de contribuição. É necessário que seja destinada a recursos de receitas fiscais, né, para a área da saúde. No ano de 1992 foi determinada que 30% dos recursos tem que ser destinados ao setor da saúde. Mas vocês acham mesmo que é destinado esses 30% para a área da saúde para a gente ter a saúde do jeito que tá hoje? Nunca foi. Pois é, mas no papel é tudo lindo, é tudo Tudo maravilhoso. bonitinho. Aí nesse papel a gente tinha saúde de primeiro mundo mesmo. Pois é, mas aí a gente precisa entender como que é essa sistematização, né, no serviço de saúde. E é desse jeito que está no papel. 30% dos recursos tem que ser destinado para o setor da saúde, tá? E como último conteúdo, que seria o conteúdo de hoje, né, a gente vai falar sobre hospital. É disso aqui que a gente vai ver a nossa visita na quinta-feira, né? Vai ver como que tá organizada aí a questão dos hospitais, tá? O termo hospital, ele se origina, né, do latim hospitium, né, que quer dizer o local onde se hospedam pessoas, tá? Em referência a estabelecimentos fundados pelo clero, a partir do século IV depois de Cristo, onde a finalidade desses locais era prover cuidados para doentes e oferecer abrigos a viajantes peregrinos, tá? Mas hospital a gente vê que é um estabelecimento próprio para internação, tratamento de doentes, de feridos, né? E onde se deve agir com hospitalidade e benevolência. É um local de acolhimento que a gente tem que tratar, cuidar, tá? E amparar as pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, né, ele é o local, né, o hospital, ele vai ser definido como eu coloquei aí para vocês no slide. Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, né, no caso dos ambulatórios e outros serviços, tá? Os hospitais ou estabelecimentos assistenciais de saúde, que a gente chama de EAS, né, de acordo com a natureza da unidade, eles podem ser divididos ou classificados de algumas maneiras. E é isso que a gente vai aprender, como que os hospitais são classificados, né, e divididos. Eles podem ser divididos em especialidades, tá? Ele pode ser um hospital geral ou um hospital especializado. No hospital geral, ele é destinado a prestar assistência nas 4 especialidades médicas básicas, tá? Clínica médica, clínica cirúrgica, clínica gênico e obstetrícia, tá? Obstetrícia e pediatria. Ou ele pode ser um hospital especializado. É aquele hospital com assistência como maternidade, neurocirurgia, cardiologia, onde ele é designado a uma área específica, por isso é especializado. Tá? Então, de acordo com as especialidades, ele pode ser classificado em geral ou especializado, tá? Ele pode ser classificado também de acordo com o número de leitos, tá? Então, de acordo com o número de leitos, o hospital ele pode ser classificado
em portes, né? Um hospital de pequeno porte, ele tem até 50 leitos. Um hospital que ele é classificado como de médio porte, né? Ele vai ter aí de 51 a 150 leitos. Passou de 150 leitos e foi até 500, ele é um hospital classificado como de grande porte. E se ele passa desses 500 leitos, né, ele é um hospital classificado aí como porte especial, tá? Então, a gente tem uma subdivisão, né, para poder classificar os hospitais. Geral e especializado. De acordo com o número de leito, ele pode ser de pequeno, médio, grande ou de porte especial. E ele pode ser classificado também de acordo com a propriedade, né? Ele pode ser classificado como um hospital público, né? Aquele que integra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Ou ele pode ser classificado como um hospital privado ou particular. Tá? Ele integra o patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica de direito privado, não instituída pelo poder público. Isso a gente conhece muito bem, né? Por exemplo, a Clínica do Rim, né, que é integrada ao CTAC. Ela é classificada como um hospital privado, né? Ela é de uma pessoa natural, tá? E ela não é ligada ao poder público, né? O hospital público seria o pronto-socorro, né? As UPAs da vida, né? Então a gente tem aí essa classificação, tá? Geral especializado, os portes e de propriedade. E de leitos também, tá bom? Entenderam a classificação dos hospitais? Bem facinho, né, gente? Sim. Bem tranquilo. Na quinta-feira a gente vai visitar uma unidade de saúde, né, que é a policlínica. Lá a gente tem alguns leitos, tem também a área da radiologia. Então aí lá vocês vão poder avaliar, né, a unidade de saúde e depois a gente pode discutir, né, em que tipos de classificação aquela unidade vai estar, tá bom? Então vocês prestem atenção, façam perguntas, tá? Quem for fazer a visita com a gente, façam perguntas, tá? A gente já pode tirar aí algumas só olhando, né? A gente pode perguntar sobre a propriedade, se é um hospital público ou hospital privado. A gente pode perguntar sobre o número de leitos que eles têm disponíveis. Anotem, tá? A gente pode perguntar para eles com a média de atendimentos que eles têm, os tipos de atendimentos que eles fazem lá, tá? E os sistemas de informação e registro em saúde, tá? Isso aqui é mais para a galera aí da enfermagem que fazem prontuários, tá? Os prontuários, eles podem ser impressos, né? Gerais de registro e de comunicações. O prontuário médico ou do paciente vai ser aí o conjunto de documentos e informações que estão relacionados com a história de vida do paciente, da sua doença, sob o ponto de vista médico, né? Médico-social, para poder garantir a necessária uniformidade estatística, né? Então, o prontuário aí, nós da área da radiologia, a gente não vai trabalhar nessa área, a gente vai somente fazer os exames que chegar pra gente, mas a galera que tá pagando matéria aqui com a gente da enfermagem, eles vão mexer muito com a questão de prontuário. Eles precisam, tudo que for feito com o paciente, eles precisam deixar registrado. É como se estivessem montando uma história do paciente dentro da unidade de saúde, tá? No preenchimento dos impressos, os dados têm que ser precisos, sintéticos, né? Eles têm que ser escritos com letra que possa ser reconhecida por todos. Então, nada de escrever com letra de médico, né? Aquela letra rabiscada. Tudo tem que ser escrito, né, com letra legível para que seu colega, né, quando você for trocar de plantão, seu colega que vier e for ler o que você já ministrou naquele paciente, o que já foi feito, quais exames que ele já passou, o colega precisa entender. Então, na hora que você for escrever, tenta fazer com a letra legível, para que todo mundo que leia entenda,
para que não tenha dúvidas na hora de tratar aquele paciente, tá? Um prontuário completo é aquele que vai incluir todos esses pontos aí, tá? Ele tem que ter um número de identificação, tá? Ele tem que ter todos os dados de identificação pessoal do paciente, tá? Ele tem que ter o nome do paciente, da onde que ele tá vindo, tá? Qual é o tipo de patologia, de doença, o que tá fazendo com aquele paciente, todos os dados de identificação pessoal do paciente, tá? Tem que ter a data que ele entrou, né? Que ele ingressou na unidade, tá? Os antecedentes pessoais, familiares, né? Histórico da doença atual, exames físicos, né? A gente vai fazer uma anamnese com o paciente, no caso dos enfermeiros aí, os técnicos, a gente vai avaliar aí se, no caso de doenças genéticas, hereditárias, a gente tem que avaliar aí, perguntar sobre doenças hereditárias do pai, da mãe, dos avós, questão de diabetes, tá? De problemas cardíacos, então tudo isso tem que conter, porque nesse caso de doenças hereditárias, genéticas, é provável que o paciente também tenha, então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tem que ter também diagnóstico provisório e final, né? Às vezes o paciente ainda não tem um diagnóstico fechado, mas aí o diagnóstico provisório que o médico passou, ele tem que estar escrito lá no prontuário do paciente, e se ele mudar, né, ele também tem que estar lá no prontuário, tá? Tem que estar lá qual o tratamento que ele tá fazendo, né, um tratamento médico ou um tratamento cirúrgico que possa ser feito. Todos os exames complementares de diagnóstico têm que estar constando nesse prontuário também. Exames de sangue, exames radiológicos, todos eles têm que conter nesse prontuário. É toda uma historinha que é feito com o paciente, tem que estar lá, tá? Tudo que for feito em relação ao paciente tem que relatar nesse prontuário, tá? É uma historinha completa, tem que ter tudo que for feito com aquele paciente tem que estar lá. Tudo que o médico mandar ministrar no paciente, todos os exames que ele mandar fazer, tá? A evolução da doença, se ela teve uma melhora, se ela teve uma piora, né? Tem que ter os relatórios, né? Tanto do pessoal da enfermagem, relatório médico, todo mundo que triscar no paciente, que mexer com o paciente, tem que estar lá registrado, tá? Tem que ter o gráfico de TPR, né? Temperatura, pulso e respiração, e PA, que é a pressão arterial. Então, os sinais vitais, né, tem que estar lá também nesse prontuário médico, e o resultado final, né? O que se deu desse paciente, como é que ele tá. Todo dia você tem que atualizar esse prontuário médico, e sempre lembrando, gente, letra legível, para que o próximo profissional que vier trabalhar com aquele paciente possa ter acesso às informações de maneira clara e precisa. Ok? Vocês estão dormindo? Bem acordadinho. A Nájila mandou aqui, ó, agora que eu vi, Nájila, porque eu fico olhando para o computador e aí as mensagens chegam no celular. Ó, a Nájila escreveu aqui, ó. Tudo que for administrado nos pacientes tem que registrar, e também o que o médico prescrever, e o paciente na receita tem que relatar no prontuário. Isso mesmo. A Nájila é da galera de enfermagem, e ela sabe muito bem como tem que proceder lá no prontuário. Sempre escrevendo com letra bonitinha, viu, Nájila? Nos orgulhe. É isso aí, gente. Amanhã de manhã eu dividi os grupos bonitinho, mas eu vou mandar de novo para vocês. Tem um grupo às 9, um grupo às 10 e um grupo às 11, tá? Quem tiver jaleco, leva jaleco. Quem puder pegar emprestado de alguém, leva, porque tem que estar de jaleco no laboratório, tá? Eu entendo que vocês são uma turma nova de radiologia. Eu vou catar o jaleco tudinho que eu tiver aqui para levar para quem não tiver, para emprestar. Mas quem puder, leva, por favor, porque precisa estar de jaleco lá no laboratório, tá bom? A senhora vai estar lá, professora? Vou estar lá sim.
Ô, prof, Oi. sobre a ida da gente chegar até lá, a Oi. instituição não tem como disponibilizar algum meio de transporte, alguma coisa assim? Até o CTA aqui? Não, eu digo Na visita? nossa visita, aham. É porque é meio complicado. Não fiz nem a lista de quem que vai poder ir, né? E também porque a Uhum. gente vai entrar de pouquinho em pouquinho. Porque eu sei do teu caso. Sim, mas daí seria mais legal, mais organizadinho, né? Se tivesse. Era, mas é porque não. Foi uma coisa bem que eu consegui assim, meio que em cima da hora. E eu acho que eles nunca nem fizeram dessa maneira, ó, Leonie. Tá, CTA que é diferente. Nájila, eu acredito que você já tenha, né, o teu aparelho. Se você puder levar, nos ajudaria demais, que eu só tenho um esfigmomamômetro aqui e um estetoscópio, e o professor tem mais um conjunto, né, um de cada. E aí, se tivesse, porque a gente vai fazer dupla, né, vocês vão fazer dupla. E aí, se tu puder levar, nossa, obrigada. Jéssica leva também, meu Deus, galera de enfermagem me ajuda. Aí, porque a gente só tem 2 conjuntos, aí vocês levem e aí vocês ajudem os coleguinhas, vocês fazem um no outro pra treinar e aprender, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou mandar no grupo de novo a listinha dos horários. É porque eu fiz outra mais organizadinha, tá lá no CTA que eu deixei lá. E aí eu não tenho como mandar pra vocês aqui. Mas amanhã, assim que eu chegar lá no CTA, que eu mando a lista de novo, tá? Leonira, amanhã de jaleco. Tu já tiver o teu, tá? Pode sim, Jéssica, ir de calça e blusa branca, tá? Não tem problema não, mas não é algo obrigatório, tá? Pro pessoal da radiologia que não mexe muito com branco, assim, não é obrigatório. Mas aí quem tiver, vá. Roupas mais clarinhas é melhor no laboratório, tá bom? Eu tenho minha blusinha da radiologia branca. Então arrasou. Vai com a blusinha da radiologia, calça, sapato fechado, todo mundo de máscara, que era pra gente tirar uma fotinha depois. Então é isso, gente. Amanhã a gente se vê, se conhece pessoalmente. À noite não tem aula na plataforma, eu vou enviar a atividade para vocês fazerem, né? Vocês vão. Vai ter lanchinho pra gente, professor. Não pode, mulher. Ah, outra notícia que eu tenho para vocês. Eu tô organizando uma palestra com certificado de 4 horas para semana que vem, tá? Com uma moça, ela é tecnóloga também, ela estudou comigo. Desde da faculdade ela já administra, né, palestras e tudo. Certificado, ele contribui demais para o currículo de vocês. Tem como tema 2 temas, na verdade, tá? São 4 horinhas. Tem como tema radiologia sustentável e a importância da radiologia na doação de órgãos, tá? Vai poder ir a turma 16 e a 17, né? Nós temos a sala de número 1 lá no novo prédio, ela é bem grande, dá para sentar bem distanciado. E aí ela vai fazer essa palestra para vocês, não tem custo, tá? É de graça para vocês. A gente vai tentar fazer sorteio de alguns brindes e fazer umas dinâmicas pra gente interagir e vocês terem aí, né, como agregar aí ao currículo de vocês essas palestras, tá? Aonde vai ser? Lá no CTA aqui mesmo. Daqui pra lá eu vou pedir pro rapaz fazer um cardzinho, mandar pra vocês, mas ele não é de divulgação pra fora, tá? É só pra vocês, que a gente não pode aglomerar, então tem que ser em número reduzido. Como as turmas 16 e 17 tem menos alunos, então dá pra gente fazer pras 2 turmas e não é todo mundo que pode ir, infelizmente, né? O bom seria que todo mundo pudesse ir, mas eu vou estar sempre planejando palestras, vou tentar fazer palestra dia de sábado, tá? Para quem tá trabalhando, quem não pode ir. Mas essa
primeira vai ser, muito provavelmente vai ser na sexta-feira, dia 2, tá? De manhã.